Bem-vindos ao podcast Posicione-se. Hoje entrevistaremos o aluno de Direito Alex Abramo Barreto. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela participação. Escolhemos um aluno de Direito justamente para discutir sobre o julgamento do mensalão, dos envolvidos no processo do mensalão que ocorreu nas últimas semanas. Você conseguiu notar alguma irregularidade no processo de julgamento dos... Irregularidade é uma palavra complicada quando se tem um órgão como o STF. A natureza dele, querendo ou não, é política. Quem está lá está indicado. Não existe um concurso para ser diretamente um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é composto por uma parte de juízes, de promotores, mas é uma indicação política. Então, querendo ou não, sempre vai ser tendencioso. Agora, quanto à irregularidade, por exemplo, recentemente teve o caso do juiz. O juiz, existe uma coisa chamada princípio do juiz natural, certo? E naturalmente quem coordenaria as execuções, a aplicação da pena aos condenados no mensalão, seria determinado juiz, que o Joaquim Barbosa, presidente atual do STF, considerou muito brando na aplicação da pena. Então o que ele fez foi retirar esse juiz e colocar um outro. Agora, por que ele quer que a pena seja menos branda? Né? Porque a execução que caberia, a decisão do formato a esse juiz, ele está tomando parte. Não é da competência dele isso. Agora tem um outro, e aí dizem que é filho de um dirigente do PSDB, coisa assim, não vou entrar no mérito aqui, mas fica por essa linha. Entendi. Então é como se essa indicação fizesse parte de uma lista de interesses que o Joaquim Barbosa tem a seguir? Eu acredito que sim. Nem sei se partidário, que é o que normalmente se foca, né? Ah, PT que é isso, PSDB que é aquilo, PSOL que é tal coisa. Mas tem uma demanda da população grande aí por uma punição. Então talvez nós estejamos vivenciando aí um princípio de uma ditadura da toga, como costumam chamar em direito, que é quando o juiz é que manda em tudo, até acima da lei. Não sei se dá para ser tão exagerado assim como eu estou falando, mas a verdade é que o interesse talvez da população no momento, ou a pressão midiática desse sentido, é para uma punição severa sobre eles. Dificilmente alguém vai lembrar o que é o mensalão de fato. A fala não é essa, a fala é tirar o dinheiro. Entendi. E isso pode ser culpa da grande mídia, então? Eu acredito que sim. Por exemplo, às vezes por implantar uma ideia de um mensalão que muita gente não sabe o que é e... Sim, sim. Quando você quer que alguém... quando a população está pedindo para condenar muito alguém, você pode ter certeza que teve algum papel da grande mídia aí. Entendi. Porque dificilmente uma pessoa comum na sua rotina vai ter acesso a uma coisa dessa. Então sempre tem a grande mídia envolvida e normalmente ela faz com que os humores aí se afetem. As pessoas clamem por uma justiça hipotética, que às vezes não é muito justa. Entendi. Então, nesse caso, acho que dá para se dizer que a grande mídia e o STF, vamos supor que estejam como se fosse do mesmo lado, assim. Um está concordando com o interesse do outro, então o STF está agindo de acordo com o que a grande mídia tentou implantar. Eu não diria o órgão como um todo, mas pelo menos o seu presidente, Joaquim Barbosa, que é quem mais aparece, né? Com certeza está sendo também influenciado. Até um dos ministros, quando acatou os embargos infringentes, disse que não ia aceitar pressão da mídia para decidir de acordo com o direito, com a lei. Acho que a mídia transformou ele num herói, né? No Joaquim Barbosa? Isso. Sim, transformou e talvez tenha uma contrapartida aí de uma defesa de interesse? Não sei. Entendi. E você acha que é um momento para que a juventude tente intervir nisso, já que foi
camada mais jovem da população que em junho desencadeou uma série de protestos, iniciou uma certa atividade de interesse político. Você acha que está na hora de tomar alguma posição? Ou não existe muito que possa ser feito e sobra para o jovem ficar assistindo isso de casa? Eu acredito que é algo que possa ser feito, mas não da forma como pretendem, talvez. Eu não sei. É difícil falar sobre algo que acabou de acontecer, mas provavelmente essas manifestações não tiveram assim uma falta de líderes, como se dizem. É claro que nem todo mundo foi lá sob uma liderança. Eu não fui lá sob uma liderança. Mas teve o movimento Passe Livre, que tinha influência partidária. E teve o papel aí da internet, que talvez já esteja começando a ser tendencioso para algum sentido. A internet é uma coisa complicada de se dizer. Mas agora, eu acredito que sim que a juventude tem que participar, até porque os próximos a estarem no poder são os jovens de hoje. Mas não o Black Bloc, por exemplo, eu entendo o lado deles. Não coaduno muito com as práticas. Eu acredito que a linha tem que ser um pouco mais pacífica, talvez aceitando as instituições, não tentando demolir todas elas. Entrando em acordo, se fala. Talvez. Talvez tenha que se sujar um pouquinho e aceitar algumas coisas para conseguir ir mudando aos poucos. E também, recentemente, por causa dessa evidência do assunto do mensalão, o mensalão tucano de 98 também voltou a ser assunto e ficou esquecido, pelo menos pela maioria das pessoas, por muito tempo. Muita gente nem sabia que isso tinha acontecido e que envolve muito mais dinheiro do que o mensalão que está sendo julgado agora. Você acredita que a ascensão das novas mídias teve um papel importante no resgate desse assunto? Positivamente, negativamente? Que fim que você enxerga para a discussão? Que desfecho você enxerga para esse assunto? Olha, para falar a verdade, eu não enxergo um desfecho, por enquanto. Não faria um chute aí, uma previsão. Mas eu acho sim que a nova mídia é quem proporcionou que eles se lembrassem do mensalão tucano. Eu acredito muito que a influência partidária aí também tenha feito as coisas circularem nas redes sociais, Sim, porque etc. talvez se não fosse a mídia alternativa, né, como a gente disse antes, por uma possível tendenciosidade da grande mídia, esse assunto continuasse Eu acredito esquecido. que sim. Eu acredito Certo. que sim. Tá. E dentro desse grupo chamado de grande mídia, né, a gente pode ver que existe uma linha de pensamento que a juventude tem até atacado, né? Por exemplo, a Veja, a Globo, que são os maiores veículos de comunicação. E dentro desse grupo de grande mídia, você acha que existe algum veículo de oposição a essa linha? E que talvez, pela existência desse grupo, seja perigoso ou prejudicial ao senso crítico da pessoa consumir informação apenas, tomar um partido na hora de consumir informação? Seja por parte, só vou ler a Veja, só vou assistir a Globo, ou só vou ler outra revista que se opõe aos interesses da Veja, da Globo. Tá, eu acredito que tudo que você vê por um lado só, sempre está visto só por um lado. É claro. No fim das contas, você vai ver pelo seu lado. Aí a gente vai para a questão de certo, errado, que é socialmente escolhido, cada um tem o seu. Mas sem entrar nesse mérito, eu acredito sim que a gente tem que ver, por exemplo, se alguém não concorda com a Veja, pelo menos ler a matéria que está lá e elaborar a sua crítica a partir da leitura dela. Se você olha para a revista na banca e fala é uma bosta... Você não está no direito de falar se você não leu, né? Pois é. Entendi. Você está só também entrando em a onda do momento, que é criticar essa revista. Pelo senso comum. Exatamente. Você tá certo. Agora, mídia em oposição. Acho complicado. Porque a internet eu não considero uma mídia que se oponha, eu considero uma mídia neutra, que cada um pode, por exemplo, tentar fazer a sua TV. Certo. De certa forma. Certo. E lá há oposição e há quem defenda o status quo da grande mídia. Certo, mas dentro da grande mídia existe algum veículo de maior
vamos dizer, porte que se opõe a essa linha da Veja, da Globo, que tenha tomado partido da juventude nesse protesto, porque o que deu para ver muito, pelo menos na Globo e na revista Veja, durante, por exemplo, a época dos protestos, das manifestações, era uma certa... Acho que dá para falar tendenciosidade em chamar todo mundo de vândalo, de nem se dispor a entender o que está acontecendo e qual é o motivo de tudo isso. Então, se chegou a ter contato com algum veículo que tomou o partido da juventude? Tá, falar... Bom, por exemplo, a Carta Capital, que é um jornal, tomou o partido da juventude. Certo. O jornal como um todo, não. Teve divergências entre diferentes jornais. Ah, não, sim. Falando de veículos, sim, né? Sim. O jornal meio, né? Veículos tipo Carta Capital, Tribuna. Então, certo. A Carta Capital, por exemplo, tomou uma outra posição. Mas o que a gente mais viu aí foi que no começo das manifestações todo mundo se opunha e tentava taxar de vândalo. Teve talvez uma certa brutalidade policial que levou mais gente para a rua, que fez todo mundo mudar de posição. Então, de repente, todo mundo era a favor do movimento, exceto o pequeno grupo de vândalos que todo mundo sempre falava que tinha e acho que tinha. Realmente aproveitou da situação. Sim. Depois teve o Black Bloc, que tinha sua ideologia, que, como eu disse, eu não concordo muito com o meio. Mas, e aí foi totalmente massacrado. A Veja... A Veja destruiu, né? Sim. Tá certo, então. Obrigado pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Boa noite.